Olá a todos, bem-vindos a mais um culto, bem-vindos à casa do Senhor. Vamos neste dia louvar o nosso Deus, abrir o nosso coração e se derramar na presença dEle, né? Pai, em nome de Jesus, quero te pedir para que o Senhor possa tocar os nossos corações, quero te pedir para que o Senhor possa nos encher do teu Santo Espírito. Pai, nesta hora vem tocar as nossas almas, Pai, no nome de Jesus. Vem com teu Santo Espírito, Pai, no nome de Jesus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Nós viemos aqui para adorar Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Nós viemos aqui para adorar Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. E ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. E ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. E ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. E ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor,
só tu és. Todos dirão que és tu, sim, és tu. Louvado seja o teu nome, Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Sim, és tu, todo santo, poderoso, Pai. Somente tu és santo e não há outro. Nós te louvamos, te bendizemos nesta hora, Pai, e te aplaudimos porque tu és santo, tu és bom, Pai, hoje e para sempre, Pai. No nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu tens feito por Moçambique, Pai. Obrigado pelo governo de justiça que o Senhor tem levantado. Obrigado pela libertação de Cabo Delegado, Pai. Obrigado por cada detalhe em nossa nação. Que o Senhor continue nos abençoando. No nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, amada igreja. Vamos passar agora para a palavra do Senhor e convido-te a abrir teu coração, convido-te a orar ao Senhor, buscando quebrantamento no coração e também quebra de toda a prisão espiritual que queira impedir o teu entendimento de perceber a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa entrar na tua mente e também no teu coração, trazendo a mudança que o Senhor deseja em nós, trazendo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E hoje é culto de quarta-feira, é culto de estudo da palavra e nós temos um tema do mês que é: aqueles que levam a arca devem se santificar. É um tema lindo, um tema maravilhoso, um tema bem necessário para os dias que nós vivemos hoje, onde infelizmente muita gente tem se afastado desse propósito que o Senhor tem para nós, que é vivermos em santidade. E o versículo do mês está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós devemos entender o que isso significa a nível bíblico, qual é a aplicação que nós temos para os dias de hoje sobre a santificação, sobre viver em santidade. E o termo utilizado neste tema do mês é sobre a Arca do Senhor. A Arca do Senhor é um utensílio que a gente via na Bíblia no Antigo Testamento. E nós temos hoje a oportunidade de estudarmos o Antigo Testamento e percebermos como isso aplica-se nos nossos dias. A Arca é uma comparação com o tempo da lei mosaica, o tempo onde o povo tinha a Arca da Aliança, que é assim que era chamada, e os sacerdotes da tribo de Levi carregavam e cuidavam dela. Então nós, como carregadores da arca, deveremos nos santificar. A palavra do Senhor diz em primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Amém. Oremos. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, estamos aqui diante do que o Senhor tem para nós e pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, pedimos, ó Deus, abre a nossa mente para entender aquilo que o Senhor quer passar para nós. Te pedimos que não seja mais de um mês a estudarmos um assunto interessante e depois não vermos aplicação na vida, mas que seja, Deus, um tempo do Teu trabalhar em nós, do Teu agir em nós, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. E toda cadeia espiritual, todo espírito que se levanta contra a pregação da palavra do Senhor, todo espírito que se levanta contra o entendimento da palavra do Senhor, eu ordeno pelo nome de Jesus Cristo que caia por terra agora, aqui neste lugar e em cada vida que está neste momento disposta a ouvir a palavra do Senhor. É no nome de Jesus, Deus, que nós oramos agradecidos. Amém. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. E nós hoje, amados, nós somos esses sacerdotes. Lá no tempo antigo, a arca era carregada pelos levitas da tribo de Levi, os sacerdotes.
Esses é que cuidavam dos utensílios da casa do Senhor, que era na altura o tabernáculo e que depois passou a ser o templo. Os sacerdotes eram responsáveis pelo cuidado. A Bíblia diz que nós hoje somos o sacerdócio real do Senhor. Nós hoje vivemos aquilo que os sacerdotes viviam. A Bíblia diz que a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, não tinham terra, não tinham herança, porque o Senhor era a sua herança. O Senhor é a nossa herança hoje. Nós não pertencemos a esta terra, nós não pertencemos a nenhuma nação daqui, nós estamos aqui na terra. Nós pertencemos à nação celestial, porque o Senhor é a nossa herança e nós vivemos para Ele. E nós devemos entender o que significa essa presença de Deus, a arca. A arca da aliança foi estabelecida em Êxodo, capítulo 25. Ali Deus ordenou a Moisés como deveria fazer tanto a arca como a tampa da arca, isto é, o propiciatório. E a arca era um utensílio que representava a presença de Deus. A arca fazia lembrar ao povo daquilo que era a sua bondade, daquilo que era a sua lei, a sua aliança e a sua santidade. Ela tinha ali dentro as tábuas da lei, ela tinha ali dentro a vara de Arão que florescera e tinha também maná. Maná, o milagre de Deus e a bondade de Deus. A vara também representava o cuidado de Deus, representava também milagre, floresceu aquela vara. E a lei representava quem Deus era. E em cima tinha o propiciatório, que tinha ali 2 querubins prostrados. Esses querubins prostrados representavam que estavam diante do trono de quem? De Deus, da presença de Deus. E também demonstra que diante da presença de Deus, nós nos prostramos em reverência, reconhecendo a sua santidade. E o povo caminhava reconhecendo isso, deveria caminhar reconhecendo isso. E essa presença de Deus, no hebraico, é aquilo que se diz Shekinah. Nós hoje falamos de Shekinah. No domingo a pastora usou o termo Kadosh, santo. Também usamos hoje em dia, muitas vezes até em músicas, derrama tua Shekinah. Shekinah é a presença de Deus, é a manifestação gloriosa da presença de Deus, é a glória de Deus. E o povo tinha um hábito interessante. Quando eles iam para a batalha, quando eles iam para a guerra, eles carregavam a arca. Isto é, eles carregavam a presença de Deus. E isso tornava-os vencedores. Eles entravam em algum lugar, desde os tempos de Josué, levavam a arca. No tempo de Moisés, levavam a arca. Nos tempos também a seguir, continuavam a levar a arca como símbolo da presença de Deus. Interessante, para não dizer engraçado, é interessante que em alguns momentos isso não funcionava na batalha. E um dos mais famosos está no livro de 1 Samuel, logo no início, que o povo levou a arca e foi derrotado e humilhado. Nesse tempo, o que acontecia? O profeta Eli, ele que era o profeta daquele tempo e também é considerado o juiz naquele tempo, não está no livro de Juízes, mas é considerado o juiz daquele tempo, tinha simplesmente deixado que o fogo do Senhor dentro de si se apagasse. E ele já não estava preocupado com o zelo pela presença de Deus. E ele tinha 2 filhos muito indisciplinados que serviam no templo. Ele, como sumo sacerdote, ele tinha 2 filhos que serviam como sacerdotes no templo. E o que aconteceu com aqueles 2 filhos? Eles desconsideravam o zelo pela casa de Deus. Eles levavam aquilo que era de melhor na hora do sacrifício para si e deixavam o pior para Deus. Eles profanavam o lugar de adoração ao Senhor, levando para lá até mulheres. Então, o profeta Eli sabia disso tudo e não se importou em corrigir os filhos. Apenas passava a mão e dizia: não faz isso, meu filhinho. Então, o que aconteceu naquele tempo? Eles desagradaram a Deus. Diferente de nós hoje, naquele tempo, o povo dependia muito daqueles que estavam à frente para se achegar a Deus. Um e outro conseguiam romper com essa situação. Cada um de nós hoje pode achegar-se a Deus. E naquele tempo a presença de Deus era rara. O livro de Samuel diz que eram raras as aparições do Senhor naquele tempo, no tempo do profeta Eli. Por quê? Porque a chama se apagara. É aí que Deus levanta Samuel, um pouco depois. Mas antes de levantar Samuel, o que aconteceu? A
Bíblia diz que eles foram para uma guerra contra os filisteus e levaram a arca. No início não tinham levado, no início estavam na guerra, depois levaram a arca, e quando levaram a arca, a palavra diz que até os adversários tremeram, porque disseram, chegaram os deuses. Eles não entendiam que era o Deus poderoso, mas o nome do Senhor, a presença de Deus era famosa entre as nações, e eles tremeram diante da arca do Senhor. E a Bíblia diz que mesmo assim o povo caiu nas mãos do povo filisteu. O povo de Israel perdeu aquela batalha. E a Bíblia diz também que Finéias e Ofni, os filhos de Eli, foram mortos ali naquele dia. E então Eli, ao saber disso, caiu da cadeira e morreu. E naquele tempo passou-se a conhecer em Israel, após uma das noras de Eli ter dado à luz naquele exato momento, e deu o nome ao seu filho Icabode. Icabode quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Então o que acontece? Roubaram a arca, o povo adversário roubou a arca, e a presença de Deus, aquilo que representava a presença de Deus, já não estava com o povo de Israel. Apesar de Deus ter permitido a derrota, a verdade é que ainda estava a presença de Deus com eles. E ali dizem, a presença de Deus foi-se. E a verdade é que a arca só retornou exatamente para Jerusalém nos tempos do rei Davi. Mas, antes disso, ela foi devolvida de certa forma. Foi devolvida por quê? Porque os filisteus, como que em forma de vitória, levaram a arca para celebrar e colocaram diante do templo do seu Deus, do seu deusinho. Deus com letra minúscula. Ele era um deusinho. Mas tinha uma estátua enorme. E eles puseram a arca ali diante da estátua. E dia seguinte, quando chegaram, encontraram a estátua prostrada. E eles ergueram aquela estátua. E aquilo aconteceu por 3 dias. Ao terceiro dia, quando eles foram lá, não encontraram apenas a estátua erguida, mas encontraram a estátua desfeita, só com a parte do tronco, os membros todos desfeitos, e ele continuava prostrado. E o povo entendeu que não dá para brincar com a presença de Deus. Isto é, os ímpios entenderam que não se pode brincar com a presença de Deus. Pegaram na arca e devolveram. Ficou em Kiriat Jearim durante um tempo. Foi depois que voltou para Jerusalém, como eu havia dito. E nesse voltar para Jerusalém, foi no tempo do rei Davi, como eu disse, que Davi lembrou-se que a arca não estava ali. Davi ele tinha um zelo interessante pela presença de Deus, uma paixão pela presença de Deus. O que acontece? Ele decidiu que ela tinha que voltar para Jerusalém. Quando ele montou ali o tabernáculo, que chama-se o tabernáculo de Davi, o lugar para o culto ao Senhor ser restaurado no seu reinado, ele queria trazer a arca. No entanto, ao levar a arca, ele não foi diligente na forma de transportar a arca. E o que aconteceu? Colocaram bois a carregar a arca, estavam ali a levar numa boa. Um dos bois tropeçou e a arca ia caindo. E um homem de nome Uzá estendeu a sua mão com urgência, como quem diz, deixa eu ajudar para que a presença de Deus não caia no chão. Ao tocar na arca, ele expirou ali mesmo, morreu, diz a palavra do Senhor. E aí Davi, a Bíblia diz no versículo a seguir que Davi temeu ao Senhor. Isto é, desceu um temor de Deus sobre a vida de Davi. Então, ele deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E esse homem ficou com a arca, a Bíblia diz que durante 3 meses. Foi quando Davi lembrou-se de trazer já a arca. Durante esse tempo que esteve na casa de Obed-edom, porque a arca, como eu disse, simboliza a presença de Deus, a Bíblia diz que esse homem e sua família foram muito abençoados, ao ponto de ele depois ter pedido para simplesmente ficar na guarda da casa de Deus. Por quê? Porque ele percebeu que onde há a presença de Deus, as coisas mudam. Onde há a presença de Deus, Deus se manifesta. Ele começou a ver a sua vida ser abençoada, começou a ver a sua família ser abençoada, a sua casa ser abençoada, a sua vida prosperar. Por quê? Pela gloriosa presença de Deus, pela Shekinah do Senhor. Aleluia! Então, voltando a Davi, Davi decidiu trazer a arca do Senhor, mas mudou a forma de trazer a arca do Senhor. Ele mudou a forma de carregar a presença de Deus naquele lugar. O que eles faziam? Os levitas, no caso os sacerdotes, levaram a arca do Senhor e a Bíblia diz que eles davam 6 passos, paravam, sacrificavam o Senhor.
E durante esse período, a Bíblia diz que Davi, tão alegre, dançava na presença de Deus, não se importando com mais nada. Por quê? Porque ele estava a desfrutar daquilo que era a presença de Deus. Quando nós desfrutamos da presença de Deus, nós não nos importamos com mais nada. Apenas desfrutamos de quem é Deus em nós. E Davi, enquanto fazia isso, enquanto o povo fazia isso, eles fizeram aquilo que era o certo, que era levar a arca do Senhor para o lugar onde devia estar desde o início. E essa gloriosa presença de Deus sempre esteve com o povo de Israel. E nós temos hoje dentro de nós. Continuando um pouco a história da arca, a Bíblia, a partir do livro de Reis, praticamente já não fala muito sobre a arca. E crê-se historicamente que após o exílio babilônico ela foi perdida. Durante o período do exílio babilônico, quando Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, crê-se que foi nesse tempo que ela foi perdida. E que quando houve o retorno do povo para Jerusalém e refizeram o templo do Senhor, não tinham ali dentro já a presença física da arca. Não tinham ali dentro a presença do Senhor. Muito interessante que o profeta Ageu, naquele exato tempo, deixou uma profecia para aquele tempo que o povo estava a viver, que aplicou-se naquele tempo e que aplica-se hoje a nós, que ele dizia, que o Senhor disse que a glória da segunda casa será maior que da primeira casa. A glória da segunda casa será maior que a da primeira casa. A glória da segunda casa será maior que da primeira casa. A arca da segunda casa será maior que da primeira casa. A arca, a presença de Deus na segunda casa será maior que na primeira casa. E nós hoje somos essa segunda casa. Hoje a presença de Deus está dentro de nós. A arca de Deus está dentro de nós. Por isso que aí vem o tema: os que carregam a arca do Senhor devem se santificar. Nós hoje carregamos constantemente a presença de Deus. Constantemente nós vivemos na presença dele. Por isso nós devemos proceder de forma correta. Historicamente, eu falei um pouco da história da arca, e nós vemos historicamente que sempre que alguém desonrou, sempre que alguém profanou, sempre que alguém desrespeitou, sempre que alguém falhou diante da presença de Deus, isto é, diante da arca, Deus sempre trouxe juízo. Nós vimos Nadab e Abiú com fogo estranho diante do Senhor, morreram ali mesmo. Contei agora de Finéias e Ofni, profanaram a presença de Deus, morreram a posterior. Nós vimos Uzá, na hora morreu. E a verdade é que Deus sempre traz juízo sobre aqueles que não respeitam a sua maravilhosa, gloriosa, linda presença. Sem esquecer de dizer sua santa presença. Deus é santo, amados, e Ele quer que nós sejamos santos o tempo todo. E, como eu dizia, não precisamos dessa figura física. A presença de Deus sempre existiu. Antes da arca, durante o tempo da arca e depois do tempo da arca. A Bíblia diz que antes de Deus instruir sobre a arca, o povo tinha ali a manifestação da presença de Deus. O povo tinha a manifestação da Shekinah através de uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Por quê? Porque Deus sempre quis se aproximar do seu povo, sempre quis cuidar do seu povo e sempre manifestou-se gloriosamente e graciosamente diante do seu povo. Porém, tanto antes como hoje, Ele continua a requerer de nós, continua a exigir de nós. Não é um pedido. Meus queridos, podem ser santos, por favor? Não, é uma ordem. Sejam santos, porque eu sou santo, é assim que diz o Senhor. E nós temos alguns motivos para santificar, eu quero apenas mencionar 3. E o primeiro é bem simples, é uma ordenança, é uma ordem. E para não ficar... porque eu sei que existem pessoas que quando ouvem muito a pregaça à volta do Antigo Testamento, ficam... Então, vamos ao Novo Testamento mais uma vez. Já vimos Hebreus, já vimos Pedro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Repito, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Esse é o nosso chamado, essa é a ordem que Deus tem para nós. Nós devemos ser santos. E nós temos uma tendência, eu repito isto muitas vezes, recentemente tenho repetido tantas, mas repito muitas vezes sempre.
nós temos uma tendência a confundir o tempo que vivemos hoje, este tempo de graça, este tempo da liberdade, este tempo do derramar e da revelação do amor de Deus, que foi muito difícil para o povo de Israel perceber o amor de Deus, ter essa revelação. Davi foi dos poucos que entendeu quase que na plenitude sobre o amor de Deus. Nós que temos essa percepção hoje, confundimos com como um tempo de tudo vale. E nesse tudo vale, nós somos muito rápidos a falar do amor de Deus, da graça de Deus, e esquecemos que somos chamados para sermos santos. E quando alguém até nos alerta sobre vivermos em santidade, nós logo, a Bíblia diz, não julgueis. Não trata-se de julgamento, trata-se de chamar para aquilo que é a razão, chamar para aquilo que a Bíblia nos ordena fazer, que é sermos santos, vivermos em santidade. E Deus continua a ser o mesmo. Eu falei de uns exemplos sobre o juízo lá atrás. Uzá, Ofni, Finéias, Nadab, Abiú. E no Novo Testamento nós vimos Ananias e Safira. Uma coisa muito interessante é que nós vemos que no caso de Nadab, no caso de Abiú, no caso de Uzá, no caso de Ananias, no caso de Safira, foi um juízo imediato. No caso de Finéias e Ofni, não foi um juízo imediato. E se nós lemos em volta daquele texto, eu já mencionei, lá em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a Bíblia diz que naqueles dias era raro a manifestação de Deus, era raro ouvir a voz do Senhor. Então o que acontece? Em dias como estamos a viver hoje, os últimos dias, em que de fato tem sido raro vermos pessoas que se entregam a Deus, tem sido raras as vezes que vemos a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, dos milagres de Deus. Em dias como hoje, o juízo também não é imediato. Por isso que alguns dizem, bem, Deus já não faz aquilo que fazia lá atrás. Em dias em que a presença estava forte, acabava de ser instaurado o tabernáculo, o povo estava ali diante de Deus, com a nuvem da glória diante de Deus. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, juízo. Nos dias de Davi, em que houve um avivamento, o povo retornou a Deus, alguém falhou, juízo. Nos dias dos apóstolos, a presença de Deus, o Espírito Santo acabara de ser derramado, Ananias e Safira profanaram a presença de Deus, juízo imediato. E hoje nós pensamos que já não há juízo de Deus por não ser imediato, e andamos a cavar a nossa própria sepultura com a nossa vida torta que muitas vezes levamos, com uma vida de profanação da presença de Deus, com uma vida de desrespeito por Deus, com uma vida onde nós já não nos importamos com o pecado, com uma vida onde nós simplesmente cedemos aquilo que este mundo prega para nós e afastamos-nos da presença de Deus. Aí, como não vem juízo imediato, continuamos a vir para a igreja, continuamos a pregar aqui à frente, continuamos a ministrar louvor na casa de Deus, continuamos a fazer as doações, as ofertas, continuamos a dar aulas na escola bíblica dominical e nada nos acontece. Nós dizemos, não há juízo, porque Deus ele é bom. E a gente confunde Deus é bom com Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho não, Deus é bom e é justo. E Ele requer de seu povo santidade. O segundo motivo que nós devemos ter em conta para devemos santificar é porque para adorar a Deus precisamos ser santos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 5 diz o seguinte, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Hoje nós já não sacrificamos como eles faziam no Antigo Testamento. O sacrifício pelos pecados, Jesus já fez e é um sacrifício eterno. Mas haviam também os sacrifícios que eram as ofertas ao Senhor, que hoje no nosso tempo representam o nosso culto a Deus, o nosso culto racional a Deus. O nosso tempo, quando nós dedicamos um tempo de louvor e adoração, não falo só do culto aqui na casa, neste templo, neste lugar físico, mas falo do culto ao Senhor. A nossa vida como uma vida de culto ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de serviço ao Senhor. Quando se fala culto, a palavra culto quer dizer serviço. E a nossa vida é uma vida de serviço ao Senhor, de servir a Deus. Então, é a nossa vida de culto ao Senhor. Para nós oferecermos o nosso culto a Deus, isto é para nós oferecermos o serviço ao Senhor, nosso louvor, nossas ofertas financeiras, nossa adoração, nossas orações, nossa pregação, precisamos ser santos. Não há como termos sacrifícios, ou seja, adoração ao Senhor sem santificação. Por quê? Porque sem a santificação não há manifestação da presença de Deus.
sem a manifestação da presença de Deus, os sacrifícios são em vão. Nós vemos que praticamente todas as religiões têm rituais de sacrifício. E Deus não está naquele lugar. Não é pelo sacrifício. É necessário, o sacrifício é necessário. Jesus já fez o sacrifício de derramar o seu sangue. Nós não precisamos mais derramar sangue de animais. Mas hoje, esse nosso culto, o nosso coração é Ele. De nada adianta eu abrir a minha boca e dizer, Tu és bom, Tu és bom. De nada adianta eu dizer que Tu me amas, Senhor. De nada adianta dizer que Tu és gracioso. Enquanto não há santificação em mim, enquanto não há santidade em mim, Deus não habita nesse lugar. Nós às vezes confundimos, já que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, sim. Mas Ele não faz de todo lugar sua habitação. E nós devemos ser a habitação do Senhor. Nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E nós devemos ver o Senhor. Nós estamos diante da sua presença, diante do trono do Senhor. E nós podemos adorar ao nosso Senhor em espírito e em verdade, diante do seu santo trono, na beleza da sua santidade. Ele é santo, nós devemos ser santos. Terceiro motivo que nós devemos santificar é para triunfarmos. Essa é a parte que os crentes mais gostam, quando a palavra de Deus foca no triunfo, na vitória. E nós devemos ser santos para triunfar, para sermos vitoriosos. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então o que acontece? Deus iria agir no meio do povo, mas antes Ele deu a ordem: santifiquem-se, para que eu possa fazer as maravilhas. Muitos de nós temos promessas de Deus. Deus prometeu vitória em várias áreas diferentes. E o que Deus diz hoje? Santifica-te para que eu amanhã faça maravilhas. Enquanto não chega esse amanhã, enquanto não chega esse tempo do cumprimento da promessa de Deus, nós devemos nos santificar. Por quê? Porque Deus requer que assim seja. Ele é santo, Ele é muito, muito, muito santo. Tão santo que estão diante do trono dEle querubins ali, serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo. Serafins estão 24 horas. Santo, 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 Santo é o Senhor. O tempo todo ali diante dEle. E é muito interessante, como ministro de louvor, confessando aos irmãos, eu gosto muito de cantar, de adorar o Senhor com a música. Várias músicas já cantei diante dos irmãos mesmo. Mas cada vez que eu me prostro para simplesmente dizer Santo, 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 a presença de Deus é diferente dessa forma. Isso é o que eu sinto. E entendo então por que os serafins estão diante dele. Lembro de uma vez ouvir o missionário Hilário a dizer que eles ficaram tão maravilhados na presença de Deus que não conseguem dizer outra coisa não ficar santo, santo. E repetem para percebermos mesmo que Ele é santo. E se nós queremos o agir de Deus na nossa vida, temos que entender que Ele é santo. Trazendo um pouco para aquilo que é a nossa realidade humana, se eu sei que vou receber alguém importante, eu preciso de algum financiamento, e alguém importante que trabalha no banco, que tem dinheiro até dizer chega, vai para minha casa. O que eu faço? Eu limpo a casa, preparo a melhor refeição. Até se houver alguma lâmpada que está fundida, eu tento trocar talvez com a do quarto que está boa, se for preciso, e coloco ali na sala onde eu vou receber aquele homem. E trato-lhe com honra, com respeito. E nós não fazemos o mesmo com Deus, muitas vezes. E nós devemos fazer muito mais com Deus. E é interessante que esse homem que eu falei nesse exemplo, ele vem me visitar. Não, Deus vem habitar dentro de nós. Se Ele habita dentro de nós, tem que ser um lugar limpo, porque se não for limpo, Ele afasta-se desse lugar. Se esse homem que eu falei no exemplo chegar na minha casa e encontrar a minha casa imunda, cheia de migalhas no chão, sumo despejado de dias, paredes de qualquer maneira, roupa no chão, aquele homem ao entrar ali vai olhar, vai estranhar aquele lugar, e se ele queria prestar um favor a mim, é capaz de desistir só pela sujidade. Deus, quando está para cumprir a promessa na tua vida,
na minha vida e chega diante da minha casa e encontra a casa de qualquer maneira, o meu coração sujo, tudo sujo, sem santidade, ele olha e diz, E por isso que às vezes nos perguntamos, por que não chega o tempo do cumprimento da promessa? Existe tempo de Deus e existe aquilo que é a nossa sabotagem. Quando é tempo de Deus, nós entendemos pelo Espírito, Deus está a trabalhar. Quando é pela nossa sabotagem, nós não entendemos a presença de Deus, não entendemos o tempo de Deus. Talvez alguns perguntem, mas e os ímpios que não respeitam a presença de Deus e pecam às vezes pior do que nós? Porque não, eles não pecam pior do que nós. Nós pecamos pior do que eles. Eles fazem o que lhes é próprio. E o que nos é próprio é sermos santos. Então, quando nós pecamos, ainda que seja aquilo que nós dizemos pecadinho, nós profanamos a presença de Deus. Nós desrespeitamos, desonramos a presença de Deus. Isso é mais grave do que aqueles que são filhos do pecado pecarem. Eles fazem o que lhes é natural. Nós não. Nosso natural não é pecarmos. Amados, a Shekinah de Deus, a gloriosa presença de Deus, pode ser para nós favor ou condenação. Cabe a cada um de nós escolhermos. Se optamos pela obediência e santificação, aí então nós veremos as maravilhas do Senhor no nosso meio. Aí veremos o avivamento de Deus na nossa igreja. Aí veremos o avivamento de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa nação. Quando quê? Quando decidirmos seguir diligentemente ao Senhor em santificação, andar em santidade, rejeitarmos o pecado, orarmos mais, passar mais tempo com Deus, tornarmos-nos mais parecidos com Ele. E eu quero concluir lendo Levítico capítulo 19, versículo 2, dos textos mais famosos no que toca a ser santo. Deus falando, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, parênteses, nós somos o Israel de Deus hoje, então eu vou alterar agora, diga o seguinte a toda a igreja do Senhor. Ali era para Israel, mas para nós também serve. Sejam santos, porque eu sou santo. Eu, o Senhor Deus de vocês, sou santo. Levítico 19, 2. Lembra sempre desse texto. Quando estiveres diante do pecado e achares, minha carne é fraca, não vou resistir. Levítico 19, 2. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu estou para cair. Muitas vezes quando estamos para pecar, nós até temos entendimento, estamos para pecar. Nós cedemos, mas a carne é fraca. Mas eu não aguento, é mais forte do que eu. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E eu disse 3 motivos para nós nos santificarmos e concluo com aquele que é o maior motivo, que este é o bônus, o 4º motivo, a conclusão. Nós temos de ser santos porque Ele é santo. Nós temos de ser santos porque sim. Esse é o principal motivo. Nós somos filhos, então devemos ser parecidos com o Pai. Um filho é parecido com os seus pais, seja em comportamento ou aparência. E nós devemos ser parecidos com o nosso Pai, sendo santos. Devemos ser santos porque nós somos servos. E o servo, ele respeita e honra ao seu Senhor. Devemos ser santos porque nós somos a sua noiva. E a sua noiva aparece diante das bodas, diante do casamento, diante do matrimônio para com seu noivo, limpa, linda, pura, vestida de branco. E o branco na Bíblia representa a santidade de Deus. Então, esse é o principal motivo para sermos santos. Porque é uma ordem. Sim, é uma ordem. Porque vamos vencer. Sim, porque vamos vencer. Porque Deus precisa que a gente seja santo. Isso tudo é verdade. Para Ele fazer maravilhas, precisamos ser santos. Mas o principal é porque isso nos é próprio. Somos filhos de Deus. Ele chamou-nos para sermos parecidos com Ele. Mais do que santificarmos-nos por medo de perdermos o céu. Mais do que santificarmos-nos por medo do juízo. Mais do que santificarmos-nos para termos o seu favor, a sua intervenção. Mais do que santificarmos-nos por isso, devemos nos santificar porque queremos colocar um sorriso no rosto de Deus. Devemos nos santificar porque queremos desfrutar da plena presença de Deus. Porque queremos desfrutar de quem Deus é. Então, para isso precisamos ser santos, amados. Para isso precisamos mergulhar na presença dEle e nos santificar dia após dia, após dia, após dia, após dia. Vivermos em santidade. Tropeço no meio do caminho, falhei, sim, eu sou humano, nós somos humanos. Podemos falhar, podemos cair, mas é um acidente de percurso.
e depois do acidente eu levanto-me. A Bíblia diz em Josué, acho que é capítulo 7, quando houve problema e o povo lá perdeu uma batalha porque houve um anátema, uma maldição, alguém desrespeitou a presença de Deus, e Deus permitiu que o povo perdesse. A Bíblia diz que Deus disse a Josué prostrou-se, triste porque caiu no pecado. O povo caiu no pecado. Nós hoje caímos no pecado e ficamos tristes como Josué fez naquele momento, como o povo fez. E Deus disse: levanta-te, santifica o povo, que amanhã eu trarei a purificação. Josué capítulo 7. Então, amados, quando estamos durante essa caminhada que nós vivemos para viver em santidade e tropeçamos no meio do caminho, a atitude é: levanta-te, levanta-te, santifica-te, levanta-te, limpa-te, santifica-te, levanta-te hoje. Levanta-te hoje, tu que tens vivido em pecado e que quando decides, eu quero voltar para o Senhor, vem aquele peso de culpa, aquele peso que não te deixa voltar para o Senhor. Levanta-te hoje. Levanta-te hoje e santifica-te. E entra com ousadia, com coragem, na gloriosa, maravilhosa, grandiosa presença de Deus. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está dentro de nós. Deixemos que ela se manifeste aqui dentro, para que a gente comece a transbordar da presença de Deus, para vermos mudança à nossa volta e, para o melhor de tudo, termos comunhão com Deus. Muitos de nós vivemos insatisfeitos com a vida porque ainda não entendemos que a nossa satisfação está na presença de Deus. Amém? Vamos orar, amados. Que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa colocar dentro de ti essa urgência, essa necessidade para sermos santos. Fecha os teus olhos. Abba, Pai. Tua igreja está diante de ti, teu povo está diante de ti. E te pedimos no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos neste tempo. Conduz-nos à santidade, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Que a Tua palavra nos limpe de toda a sujidade. Que a Tua palavra, que é a verdade, nos purifique, nos santifique. Tua palavra diz: santifica-os na verdade. Assim foi a oração de Jesus pelos discípulos. E eu te peço, ó Deus, santifica-nos na verdade, que é a palavra, Deus. Santifica-nos em Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E faz de nós uma geração diferente. Deus, faz-nos participantes do avivamento que virá sobre este mundo, do avivamento que virá sobre esta nação, do avivamento que virá sobre esta igreja, Deus. Não nos deixa, ó Pai, passarmos e não percebermos aquilo que o Senhor está para fazer, ó Deus. Mantém-nos firmes em Ti, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Atrai-nos para perto de Ti, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Deus, para percebermos o quão importante é a Tua presença para nós e o quão importante é sermos santos para desfrutarmos dessa presença. Deus, faz-nos entender, ó Deus, que tudo que a gente está a viver aqui nesta terra é passageiro. Seja luta, seja vitória. Seja tempo difícil ou tempo de bonança. Faz-nos entender que aqui nesta terra é tudo passageiro. Mas a Tua presença em nós e o cumprimento daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, isso é eterno. E nós queremos viver a Tua eternidade, ó Deus. Por isso, mais uma vez, eu rogo-te, Deus, ajuda-nos a ser santos. Conduz-nos ao verdadeiro arrependimento, para que a Tua linda, maravilhosa, gloriosa presença venha sobre nós, venha sobre esta geração, Deus. Te peço, no nome de Jesus Cristo, e com o amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja comigo e com vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém e amém. Deus abençoe a igreja.